Olá, boa noite. Boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai ver este vídeo, mas hoje a gente vai falar sobre como você pode ter uma conversa difícil, né? Quais são as ferramentas que você pode utilizar para minimizar os impactos e os efeitos, né, que podem ter para você ou para a pessoa, né, que você precisa ter essa conversa. Então eu vou agora no aviãozinho para convidar as pessoas para participar da live. Você que for entrando também, ou quem passar depois por aqui, achar que essa live faz sentido, compartilha, tá? Que pode ajudar alguém. Vamos lá. Vamos utilizar a ferramenta a nosso favor. Vamos mandar aqui. Depois a gente vê. Deixa eu enviar aqui. Já a gente vai começar a falar. Deixa eu só convidar o pessoal por aqui. Quem foi entrando também, achar que o tema é pertinente, quiser convidando pessoas, fica à vontade. Só terminar de enviar aqui e a gente já vai conversar. Uau! Vou mandar pro pessoal aqui, nós já vamos falar. Pronto. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, por que esse tema, né? Por que eu vou falar sobre isso hoje, como ter conversas difíceis? Porque embora possa parecer simples, né? Embora possa ser algo que todos nós, né, deveríamos saber e conhecer, muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade, né? Tem muita dificuldade de ter uma conversa simples com alguém, né? Às vezes evita, foge, né? Adia situações que às vezes, né, tem bastante relevância para sua vida. Acaba adiando muitas vezes por medo, outras vezes por não saber como ter essa conversa, né? Porque não é qualquer conversa, né? A proposta de hoje é a gente falar sobre conversas difíceis, ou seja, já são conversas que você já tem dificuldade naturalmente, né? Que pesa para você, que te faz assim, né? Ter uma ansiedade, uma preocupação. Então já são conversas que te desafiam, né? Conversas difíceis e desafiadoras. Então, porque é simples, né? Você já tira de letra. Então, por que isso? Às vezes, coisas simples que você já tem, né, contato, conhecimento, que pode te auxiliar. Inclusive, pode se tornar algo assim, mais comum para você utilizar no seu dia a dia, que vai facilitar os seus relacionamentos, né, e a sua comunicação. Então, por exemplo, quando você precisa ter uma conversa dessa, claro, depende muito do teor, tudo isso você vai precisar avaliar antes, né? Mas questões como o tempo, né? O local que você vai ter essa conversa, como você está nesse dia, tá? São coisas importantes. Lembrando que são conversas difíceis e desafiadoras. Por isso, você tem que pensar nos detalhes, tá? Para que você, na primeira oportunidade, você não chegue lá e desista, né? Que você não volte atrás, que você simplesmente sai fora, né? Fica com medo, se sente despreparado. Então, isso aqui vai ser uma espécie de passo a passo para você estar mais seguro para essa conversa e para esse momento. E você pode auxiliar alguém também, né? Você pode ouvir o que a gente vai falar e você pode auxiliar alguém que você sabe que precisa ter uma conversa difícil,
né, que precisa atravessar uma situação complexa e tem dificuldade de se comunicar, você pode também pegar essas informações e auxiliar alguém. Então você tem que pensar nesse dia, você tem que pensar neste lugar, tá? Porque uma conversa tensa precisa ter um ambiente assim minimamente de acolhimento, tá? E que também de preferência que vocês, né, as pessoas não sejam interrompidas. Você pode preparar esse ambiente, tá? Boa noite. Você pode preparar esse ambiente. Por quê? Porque assim, se ela é difícil e te desafia, quanto mais você prepara o ambiente, quanto mais você cuida do dia, da hora, desse lugar, mais segurança você tem, mais você consegue se acalmar, mais você consegue assim decantar essa ansiedade para falar sobre algo que é difícil. Tá? Então, os lugares, o dia e como você está no dia é importante. Então, por isso também você se permitir, né, assim, se preparar com alguns dias de antecedência, ir falando para você que você precisa ter essa conversa, que essa conversa é importante, que tem algumas coisas na sua vida que estão dependendo dessa conversa e que o resultado, isso já traz a gente para o segundo ponto. Essa conversa, ela pode ser pura e simplesmente para você desabafar, né, de algo, de alguma situação que ficou mal resolvida e precisa ser falado, mas também pode ser uma conversa que vai direcionar para uma grande decisão, né, uma mudança de rota ali na vida, e também pode ser uma conversa que vai reconstruir algo, né, se existe uma mágoa, se existe uma falha muito grande, se existe um processo de perdão no meio, se existe uma reconstrução de algum tipo de relacionamento, seja amoroso, seja familiar, ou seja, né, de amizade, enfim. Essa conversa, ela pode te levar para lugares diferentes, então você precisa ter essa clareza antes do que você vai querer nessa conversa. Qual o objetivo? Não, eu quero só falar porque isso ficou mal resolvido e precisa ser esclarecido. É extremamente desafiador, mas está me consumindo. É algo que precisa ser feito. É difícil para mim, mas eu preciso ter essa conversa para colocar os pingos nos is, alguma coisa assim. Ou então, quando a conversa, não, eu preciso ter essa conversa porque eu preciso mudar o rumo da minha vida, eu preciso tomar umas decisões, mas eu preciso ter essa conversa com essa pessoa, seja lá quem for essa pessoa, tá? Um pai, uma mãe, um tio, um marido, um primo, um amigo, um sócio, né? E é uma conversa, né, difícil pra você. Então, ou então se é para reconstruir, né? Se já teve algum laço rompido, já teve alguma situação assim de dificuldade, e aí existe esse desejo de reconstruir, existe o desejo do perdão, existe o desejo, né, de se refazer, de transformar, e por isso é tão difícil, porque para esse tipo de conversa a gente tem que baixar nossas defesas, a gente tem que ficar numa posição de humildade, porque senão você não consegue ter realmente, não consegue restaurar nada. Se você for para uma conversa que você tenha o objetivo, tá? Porque lembrando, você tem que ter um objetivo, você tem que pensar nisso. Você não pode simplesmente, essa conversa tem que acontecer aí. Não, você tem que pensar, o que eu quero com esta conversa? Qual é o meu objetivo? Então você precisa ter, é só desabafar? É reconstruir algo, é tomar decisão, é esclarecer. Então, clareou seu objetivo, aí você vai então para essa conversa, e aí quando você tá lá, seja lá qual for desses pontos que eu falei que é o seu objetivo, se você não se coloca numa posição de humildade, por quê, Giovana? Porque você já tem dificuldade para falar sobre isso, né? Porque esse é o tema, conversas difíceis e desafiadoras, ou seja, não é algo simples e comum para você. Pode ser simples e comum para mim, pode ser simples e comum para o seu vizinho, mas para você não é. Então, se ela já é difícil e desafiadora, então
Por isso você precisa. Por isso você precisa ter essa clareza antes e se colocar numa posição de humildade. Porque senão ela sai de conversa e passa para um ataque, né? Aí passa para uma lavação de roupa suja e você não vai atingir seu objetivo, você não vai clarear as coisas que você quer. Então, prepare o dia, o local, pense na data e vá se preparando internamente para isso, né? Eu preciso dessa conversa, essa conversa é difícil, mas tem que acontecer. Eu preciso disso para tomar novos rumos, para me libertar, para, enfim, pro que for, depois que você definir esse objetivo, você se coloca nessa posição de humildade, tá? Esses são os requisitos básicos. E depois, como, Giovana, fica mais fácil? Verdade. Você ser verdadeiro. Não tem mais nada mais eficiente para uma conversa difícil e que te desafia. Não tem mais nada mais estruturante do que você falar a verdade. Inclusive, como você precisou se preparar, tá? Não precisa ser no começo da conversa, tá? Mas como você se preparou para essa conversa, como essa conversa te desafia, como essa conversa é importante, como você entende que isso é difícil. Tudo isso, essa verdade que vai emanando, isso gera conexão, tá? E isso faz com que você a pessoa sinta a sua sinceridade. Porque quando você falar, as pessoas sentem. Boa noite, gente. As pessoas sentem que você tá sendo verdadeiro. Então, fala a verdade do começo ao fim. Por mais que, né, é difícil, desafiador, esse é o tema, mas fala a verdade. Se prepara o tempo que você precisar, mas quando você, de fato, decidir ir para essa conversa, não vai com nada nos bolsos. Não vai com nenhuma segunda opção. Não vai com nenhuma defesa. Ah, não, porque se falar isso... Não vai, porque aí você não vai resolver. Se você quer realmente resolver, você não pode ir armado. Você tem que ir desarmado, você tem que ir entregue, sabe? E não é sobre ser submisso e nem omisso, é ser verdadeiro. E quando a pessoa colocar algo que te viola também, que você não aceita, verdadeiro, porque não é porque é um tema difícil que você vai concordar com tudo, não aceito porque eu quero resolver e tal. Não. Ó, você vai ouvir. Se aquilo você acredita que é pertinente para aquilo que você tá fazendo, se você acredita, você fala, você concorda, você se sinta livre. Agora, se você percebe que porque você está numa posição de humildade, a pessoa começa a querer, né, começa a querer fazer algo assim além, começa a querer exigir algo de você, ou começa, né, tentar explorar uma fragilidade sua, também não é legal. E a parte da verdade entra aqui também, tá? Mas assim, presta atenção no seu tom de voz e como você vai comunicar. Como assim, Giovana? Por quê? Se você já for assim muito diretivo, muito assim agressivo, agora você também já tá passando dos limites, você também já tá querendo me explorar, também não fica legal, né? Porque lembra que você tá na posição de humildade. Então, você pode ser sincero e ao invés de acusar, que esse é um outro tópico muito importante. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô me vendo aqui com um certo atraso. Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Coloca aqui nos comentários, por favor. Então, você precisa falar em primeira pessoa, né? Então, assim, você se sentiu ofendido no meio da conversa, se sentiu incomodado, você não transfere a responsabilidade. Ai, olha o jeito que você fala comigo, olha o que você tá falando comigo. Evita, tá? Talvez pode ser realmente difícil você conseguir, mas se você conseguir, evite. E aí você pega e traz isso pra você. Como você se sente, né? Então, por exemplo, se você tá se sentindo explorado,
tá entendendo que a pessoa já tá abusando, o que que você faz? Você fala, fulano, olha, eu estou aqui hoje, né, com a intenção de resolver isso, como eu já expliquei para você. Isso é algo importante para mim e ao mesmo tempo muito desafiador. E quando você falou isso, eu me senti assim. Aí você fala, eu tô me sentindo explorado. Você pode esclarecer se é isso mesmo, se não tem nada a ver? Me esclarece? Porque daí você não tá culpando a pessoa, você tá falando de como você se sentiu, você continua na posição de humildade e você não deixa de ser verdadeiro. Você tá sendo verdadeiro. Então, da mesma forma como se você às vezes sabe que a pessoa tá mentindo ou tá falando alguma coisa que, né, que você tem conhecimento que não é, você pode falar também. Você pode falar, ó, fulano, de novo, traz pra você. Não fala assim, você tá mentindo pra mim, que eu já sei. Não, você fala assim, fulano, olha, isso que você tá falando, tem momentos que às vezes eu fico em dúvida se é exatamente dessa forma. Aí você pode trazer algum fato que você conheça. Fato é ótimo, tá? Coisas que você tenha certeza, você traz um fato. Porque aconteceu assim, assim, assado. Então, eu me sinto inseguro com isso que você tá falando, sabe? Então, você sempre traz pra você. E aí você também vai conhecer o coração da outra pessoa. Você também vai conhecer a intenção dela, tá? Porque não é sobre ser ingênuo. Não é isso. Então, a partir do momento que você percebeu o coração da pessoa, que ela está procurando formas de te enganar, você também pode se preparar para isso. E também essa pessoa pode entender que, opa, realmente a pessoa quer resolver, então ela pode, né, desfazer ali o que ela falou, não é bem isso, e ela corrige, tá? Aí vocês continuam em sintonia, e aí você segue, tá? Qual que é um outro passo para ter conversa difícil, que te desafia, além de todos esses que eu já coloquei? Mais um, não faz rodeios, né? Você já sabe o que você quer, você já sabe o que você precisa, você já tem um objetivo, você já se preparou, quer dizer, você já sabe o que você precisa, o que você quer. Não fica rodeando. Não chega lá e vai contar, sabe assim? Você marca uma hora com a pessoa, você conversa 1 hora sobre temas aleatórios, aí falta meia hora para o seu tempo acabar, aí você vai entrar no assunto. Não faça isso, tá? Por mais difícil que seja, já que você se preparou, já chega e vai no assunto. Fala, olha, é o seguinte, e já chegando, tá? Porque você precisa desse tempo, você precisa da reflexão e do desenrolar dessa conversa, porque senão se torna uma conversa muito extensa, desgastante, e aí coisas importantes não são ditas, porque daí fica rodeando, e aí depois, quando acaba essa conversa, fica com aquela sensação que você tinha que ter falado outras coisas e tal. Então, não faz rodeios, tá? Nem no começo e nem no meio. Surgiu uma oportunidade, você vai fazer uma piadinha e puxar um assunto, não faz, tá? Ai, desculpa. Você já tem várias oportunidades para fazer isso. Esse dia você definiu para ter essa conversa, então tenha a conversa. O que mais, Giovana, que eu posso fazer para eu poder ter esse tipo de conversa? Porque talvez tenha um tema específico na sua vida, porém a nossa vida ela é muito interessante, que ela sempre está nos trazendo conversas difíceis e desafiadoras, né? Então, quanto mais você desenvolver essa habilidade, né, melhor você vai ficando. E aí, né, você não vai ter mais dor de barriga, não vai mais ficar sem dormir, vai conseguir ter essas conversas de forma mais tranquila. Obrigado. Fico muito feliz pelo que vocês estão comentando aí. Heitor e Ana. Então, assim, o que mais? A empatia, tá? Por quê? Sempre que é você que acha que a conversa é difícil, você pode se surpreender quando você chegar na conversa. Como assim? Porque
essa pessoa também pode ter a mesma dificuldade que você. Essa pessoa pode ser pega de surpresa, ou ainda ela pode não estar acostumada com esse ambiente de verdade, com esse ambiente de humildade, com essa construção que você se preparou para fazer. Ela pode ficar sem saber o que fazer. Então a pessoa pode ficar na mesma posição que você, né? Ou em outra ainda mais frágil. Enfim, não importa. Ter empatia é importantíssimo. Por quê? Quando você vai ter uma conversa difícil com alguém, você não quer ser acolhido, você não quer que a pessoa te compreenda, você não quer que ela entenda que aquilo, que você tá tendo um trabalhão danado para fazer aquilo. Então você precisa ter isso também com o outro. Você não sabe se aquela pose que ele te apresenta, aquilo é verdadeiro, Se aquilo é sustentável, se aquilo é real. Você não sabe, ou se é uma persona, uma imagem construída. Então, sempre tenha empatia, tá? Porque no decorrer dessa conversa pode rolar muita coisa e você pode se surpreender. Inclusive, você pode ter a oportunidade de se sentir superior. Tipo, olha só como eu estou bem, estou me saindo super bem nesta conversa, já posso humilhar o outro. Então, você tem que se cuidar muito para isso não acontecer. Porque a gente tem essa tendência, assim, sabe? De querer crescer em cima do outro quando a gente percebe que ele é frágil, às vezes até mais do que a gente. Então, empatia, sabe? Se tocou a pessoa também, se ela também ficou movida, você, cara, se coloca no lugar. Como você estava antes, como você se preparou, como foi difícil, você chegou ali, e aí você já aqueceu, fez o aquecimento na conversa, já tá bem, quer dizer, e o outro não. E aí o que você faz? Você vai crescer em cima dele? Não, você vai olhar com olhos de bondade e vai entender que aquilo também é difícil pra pessoa e vai falar, olha, eu percebo que também é difícil pra você, De repente eu me preparei pra essa conversa de um jeito, pensando que era difícil só pra mim. Mas agora eu tô olhando pra você e eu tô vendo que essa conversa é difícil pra nós dois, nós duas, nós três. Então, assim, vamos fazer isso da melhor forma possível, porque a minha intenção é essa, e você coloca a sua intenção. Então, e percebe? Traz sempre o seu coração e sempre essa posição de humildade, porque não tem como essa conversa, assim, não te deixar satisfeita, sabe? Talvez não vai resolver sua vida, sabe? Talvez não vai acontecer o que você esperava, mas você, quanto mais presente, quanto mais empático e mais humilde, mais resultado você vai ter numa conversa difícil, tá? E aí, a questão dos fatos, eu já falei, pra você ser consistente. Se é uma conversa de desabafo, porque eu falei lá nos objetivos que você precisaria ter essa clareza se é uma conversa para desabafar, para reconstruir algo ou para tomar alguma decisão, é muito importante você apresentar fatos, Então, assim, trazer coisas consistentes, não assim, me disseram, me falaram, porque não sei o que. Não, olha, eu vi, eu ouvi, aconteceu assim, eu me senti dessa forma quando você fez isso comigo. Então, assim, sem lançar pra pessoa e nem deixar nas mãos do universo. Como assim deixar nas mãos do universo? Porque me disseram o quê? Quer dizer, não tem consistência, E você pode estar sendo leviano com a outra pessoa, Pode não ser real. Então, assim, se você tiver fatos consistentes, você traz e apresenta, tá? Mas não num tom assim acusatório, mas de informação, sabe? Porque teve um momento que eu ouvi você falando isso e eu me senti assim. Você quis dizer isso? Era isso mesmo? Sabe? Porque vai ajudando você a clarear. E de novo, você tem a oportunidade de ouvir a pessoa, o coração dela, se ela tá sendo verdadeira com você. Porque minimamente a gente sente. Então, minimamente, você vai sentir se essa pessoa tá procurando caminhos de te enrolar ou se ela tá sendo, se ela tá sendo real com você. Então, esses são os pontos. E eu acredito que eu já falei tudo. Nossa, tô muito rápida. Tô cada dia mais rápida nesse negócio. Esses são os pontos principais para uma conversa
para você ter um bom resultado com qualquer conversa difícil que você tiver. Por quê? Eu vejo muitas pessoas ao meu redor, distantes, na família, né? Quando eu estava atendendo, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o que realmente é importante, né? As pessoas falam sobre qualquer coisa, elas topam até aprender um alemão ali no meio de um grupo do que ir direto ao ponto que é o problema, né? Assim, não são todas, tá? Mas assim, existe uma tendência das pessoas assim repelirem problemas, repelir conversas difíceis, e às vezes isso gera um atraso muito grande assim na vida da pessoa, né? Porque envolve expectativas, porque envolve sonhos, porque envolve, né, construções diferentes. Então, assim, tem um problema, embora todo mundo saiba disso, isso não é segredo para ninguém, porque você perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai saber. Você tem um problema, você tem que resolver. O caminho não é fugir, não é disfarçar, não é fingir que não viu, não é achar que não importa, mesmo que seja momentâneo. Se ele existe, ele está esperando alguém resolvê-lo, tá? E este alguém, né, é quem percebe. Quanto antes você percebe, mais consciência você tem acerca daquilo. Então, naturalmente, a nossa autorresponsabilidade aumenta, tá? Porque quanto mais consciência, mais autorresponsável você se torna. Por que, Giovana, você tá falando isso? Porque tem pessoas que elas simplesmente não têm consciência, elas não... não é não ter consciência o termo. Não ter consciência seria assim... Seria um termo assim mais popular, né? Mas assim, é realmente a pessoa ter uma baixa percepção, né? Ela ter realmente assim, ela não tá assim conectada com aquilo é indiferente, ela tem pouco compromisso com o outro. Então, assim, isso não é nem bom nem mal. Na verdade, existem várias pessoas em vários níveis diferente de consciência. E é assim e sempre vai ser assim, e precisa ser assim, né? Então a questão é que quanto mais consciência você tem acerca daquilo, mais responsável você se torna. Como assim? Deixa eu dar um exemplo bem simples. Você tá perto de um grupo de crianças, você e vários adultos por ali fazendo alguma coisa e um grupo de crianças por ali. Tem várias crianças brincando e tem carros passando o tempo todo. Você olha e você vê o risco daquilo. Você olha e você vê carros estão passando cada vez mais perto e as crianças estão cada vez mais perto do carro. Os outros adultos, eles estão vendo também. Eles estão vendo, mas assim, a consciência é pouca, a preocupação é menos, o compromisso também. E você não quer, você quer ser igual aquela pessoa, você quer não se importar. Tipo assim, não tô vendo, mas você não consegue, porque aquilo ali, você tá vendo um risco real e aquilo tá movendo você, é onde você vai lá. Então, assim, quanto mais consciência você tem dos riscos, das coisas, mais você atua, mais você se torna autorresponsável. Porque se chega a acontecer algo nesse ambiente, o que acontece? Você vai se culpar, porque existe consciência, você pensou antes. Então, a questão é, quanto mais percepção, você sabe que se passar de tantos minutos vai queimar, você sabe que se a pessoa tratar desse jeito, a outra não vai gostar, você sabe, o outro ele não sabe. Então, ele não está preocupado. Então, quanto mais conhecimento, mais informação, mais acesso às coisas você tem, mais responsável você se torna, porque você sabe dos riscos daquilo. E uma pessoa que não sabe, uma criança que não sabe do risco que ela vai ter andando descalço perto de um fio de energia, não tem como você responsabilizar ela por aquilo, percebe? Você vai ter que responsabilizar quem tem consciência daquele risco. Então, é mais ou menos por aí a lógica. Então, o que acontece? Quanto mais clareza você tem no processo, que é preciso ter uma conversa, que as coisas precisam realmente ser tratadas a partir da comunicação, mais você se torna responsável por isso, né? Deixa eu esclarecer mais, porque daí fica parecendo assim, então só eu, então. Então eu que sou a pessoa responsável por resolver tudo na vida, não sei o quê. Se tiver te incomodando, é isso aí. Agora, se não tiver te incomodando, aí não. Aí a coisa muda, né?
Mas quando gera incômodo, quando tira seu sossego, quando gera ansiedade, sofrimento, é você. Porque é você que é responsável pela sua vida, pelo seu autocuidado, pela sua saúde mental. Então não tem como você falar assim, não, eu sei que eu preciso conversar, mas se quiser, vem falar comigo. Mas quem tá sofrendo é você, meu lindo, minha linda. Então é você que é responsável, entendeu? A gente não pode terceirizar o cuidado que a gente precisa ter com a gente e com o outro, quando a gente tem consciência dele. Então é o seguinte, toda vez que você tiver uma grande conversa, né, para ter uma conversa decisiva, uma conversa desafiadora, né, uma conversa tensa, que envolve um assunto tenso, que a gente, sabe assim, quando a gente fala assim, ai, difícil, né, ai, gente, difícil, né, ai, gente, difícil. Então, essa conversa, toda vez que você tiver essa conversa, que você precisar ter essa conversa, se você se lembrar minimamente desses elementos que eu trouxe hoje para você, a tendência de você ter um melhor resultado nela é muito maior, tá? Eu vou revisar aqui alguns pontos rapidinhos. Você precisa se preparar para essa conversa, né? Se preparar mesmo assim, começar a dizer pra você, por exemplo, você definiu que vai ter essa conversa daqui uma semana, você começa a se preparar mentalmente. Essa conversa é difícil pra mim, mas ela não é impossível. Eu preciso ter, porque eu preciso disso, pra isso, pra aquilo, porque isso tá me fazendo mal, ou porque isso vai me fazer bem, ou porque, enfim, vai se preparando todos os dias. Está chegando o dia e ao invés de eu ficar nervosa, eu vou me acalmando, porque isso é algo importante, isso vai me tirar um peso das costas, você vai se preparando mentalmente e trabalhando mentalmente a questão da sua ansiedade também. Embora seja muito desafiador, eu vou estar confiante e consciente de mim mesmo nessa conversa, porque eu sei que ela vai ser estruturante, tá? Isso isso é uma espécie de mentalização, sabe? Que ela pode dar muito resultado. Então, você vai fazer essa preparação. Você vai pensar no lugar, na data. Quanto mais ameno você escolher um ambiente, né, possível, quanto mais você trabalhar nisso, menos impacto vai ser essa conversa, né? Você vai se sentir mais calmo, mais seguro ou mais segura, né, para essa conversa. Não fazer rodeios e direto ao assunto. Trabalhar com a verdade em todos os momentos, tá? Mesmo que você percebeu que em algum momento você não foi 100% verdadeiro e aquilo veio na sua consciência, corrija antes de acabar a conversa. Corrija. Olha, lá no começo da conversa eu falei pra você que foi no dia tal e tal, né? Mas agora eu tô lembrando que não foi exatamente nesse dia, foi no dia tal. Corrige. Não sai dessa conversa com essa sensação que você mentiu. Trabalhe com a verdade, tá? Outro ponto, se coloca... Perceba seu tom de voz para você não ser uma pessoa acusatória, porque você tá indo para resolver e não para aumentar o problema. Então, perceba a sua postura, assim, né? Uma postura de resolução de problemas e não de aumentação de problemas. Então, assim, se coloque numa postura, né, assim, razoável e se coloque com humildade. Trabalhe com a humildade, sabe? Você precisa, assim... pensar que isso também é pra você, né? Que você precisa disso. Então, se você não coloca numa posição de humildade, você pode ofender, você pode agredir verbalmente, né? Então, você precisa cuidar. Marcela, eu não consigo nem dormir quando acho que tem algo mal resolvido. Muitas pessoas são assim, tá? Principalmente quando é com alguém muito importante pra você ou um tema muito importante, né? Então, isso é bem comum de acontecer, né? Essa necessidade da gente resolver o mal entendido, né? Então, assim, por isso que a gente tem que cada vez mais aprimorar a nossa fala pra gente ter essa sensação cada vez menos. Porque quanto mais claro você é na sua comunicação, quanto mais efetivo você é ao se comunicar, menos momentos você vai ter. Menos você vai ter essa sensação de algo mal resolvido. Por quê? Porque quando você comunica, você é muito claro. Você não deixa nenhuma sensação, nenhuma segunda opção, nenhuma ideia de que não é exatamente aquilo. Inclusive, quando a gente começa a desenvolver essa habilidade, a gente começa se corrigindo, né? Você falou uma coisa que deu, assim, dupla intenção e você ficou com aquela sensação e você tá pra ir embora
E, cara, eu vou ficar mal com esse negócio, porque vai que eles pensaram isso. Então você começa a corrigir no meio da conversa. Ó, é o seguinte, eu falei tal coisa, mas eu já tô me sentindo mal e eu quero esclarecer. E aí você já começa. Eu falei tal coisa, mas é isso que eu quis dizer. Porque daí quanto mais claro você é, menos isso vai acontecer, sabe, Marcela? Essa sensação de que a pessoa pode ter pensado. Quer dizer, o que a pessoa pode ter pensado, você não tem controle. Só que às vezes isso incomoda porque uma parte nossa sabe que a gente não comunicou da forma mais clara possível. Então, por isso que isso nos incomoda. Porque assim, o que o outro pensa, tarará, tarará, eu não tenho controle, eu nunca vou ter, né? E se isso for sobre isso, você precisa rever. Agora, se é sobre realmente a forma como você se comunica, você precisa observar isso, né? Porque tem momentos realmente que a gente, às vezes, a gente quer ser meio curto, né, nas palavras, a gente quer ser econômico, e a gente pode deixar essa impressão, assim, de que, né, soou meio estranho. Quantas vezes, gente? Eu não perguntei, fulano, você achou que eu falei isso? Porque eu tive a sensação, percebe? Eu. Às vezes o outro nem, não. Ah, tá, não, só pra ter certeza, porque eu tive essa impressão. Então a gente precisa ser efetivo na comunicação. Continuando nos pontos que eu tava relembrando lá, a verdade, a humildade, né, a clareza, o objetivo você precisa ter. Por que o objetivo é tão importante? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Porque se você simplesmente for para uma conversa difícil, sem você minimamente ter algo que vocês, assim, um objetivo a ser atingido, e deixa eu esclarecer o que é esse objetivo. Não é a sua vontade ser feita, tá? Não é você ganhar no final. Ganhar no final, não é isso. O objetivo é tipo assim, eu quero esclarecer algo, eu quero comunicar algo, eu quero me desculpar por algo, ou eu quero reparar algo que eu fiz. Esse é o objetivo. Agora, se a pessoa vai aceitar, se a pessoa vai te perdoar, se a pessoa vai entender, se a pessoa vai concordar, aí não pode ser o objetivo, porque não está sob seu controle. É o outro que decide. Me fiz clara nisso? O objetivo precisa ter a ver com você, né? A tua ação. E aí o resultado, a consequência não tá sob o teu controle. Se aquilo vai funcionar. Por exemplo, não, eu quero ter uma conversa porque eu preciso tomar uma decisão e fulano tem que concordar comigo. Aí eu vou pra essa conversa, no final eu quero que a pessoa concorde. E aí a pessoa não concorda. Então daí você vai avaliar que a sua conversa não funcionou? Então não é bem por aí, né? O objetivo é sobre o que você precisa entregar, né? E o que a pessoa vai fazer, não tem como controlar. Então é isso, eu acredito que eu falei assim o principal. E aí eu quero abrir um parênteses para falar sobre esse tipo de conversa quando é com membros familiares de extrema importância pra gente. Sabe aquela tia que você gosta muito, mas que ela fez uma coisa que te magoou demais? Sabe assim, o teu irmão que, nossa, é a tua referência como pessoa no mundo e aí você descobre algo que te magoa e você não sabe como ter essa conversa? Sabe, a tua mãe, você tem uma relação muito próxima, muito íntima, mas tem algo muito importante que aconteceu com você, você não consegue revelar? Sabe, o seu pai, que você tem muito apreço, né, teu herói, uma imagem, assim, grandiosa pra você, que você deve respeito, com certeza, independente das diferenças, mas você não consegue construir intimidade? Você não consegue falar sobre o que passa dentro do teu coração porque existe uma imagem construída, um ideal ou expectativas? Então, eu quero só abrir um parênteses para falar sobre essas conversas com essas pessoas. Por quê? Porque eu acho que isso é muito relevante. Porque quando envolve intimidade, essa conversa que já era difícil, ela se torna, assim, praticamente impossível, né? Porque, assim, quando existe uma construção muito idealizada, quer dizer, né, a pessoa uau, né, tudo aquilo, né, um respeito, uma admiração tão grande que você tem, que você não consegue romper barreiras, né, você não consegue atravessar determinados
pontos e aí você não consegue ter uma conversa sincera, né? Porque você tem tanto medo de mostrar o seu verdadeiro eu e ele não ser aceito, não ser amado e não ser respeitado, ou você frustrar a pessoa que você não consegue. E não é nem sobre o tema, é sobre a idealização que existe entre você e a pessoa. Eu não sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido pra quem tá aqui ou vai fazer depois pra quem vai passar, mas eu sei que tem pessoas que precisam muito ouvir isso, tá? E a sensação de não ser mais amados, tá? Quando tem uma vinculação emocional muito grande e existe uma fala dessa e existe crenças, tá? Muito profundas, a pessoa não tem clareza disso, tá? Não tem assim, não, é porque eu tenho uma crença, tá? Não existe isso, a pessoa não sabe que isso está acontecendo, mas isso domina ela, tá? Como assim, Giovana? Porque é muito profundo, né? Expectativa, assim, uma construção ideológica muito grande. Então, o que eu quero falar? Existe amor para além daquilo que você acredita que você construiu com essa pessoa, tá? E você frustrar alguém não significa que a pessoa vai deixar de te amar, tá? Porque assim, ou ela te ama no teu formato integral, quem você é no seu todo, ou ela ama uma imagem que ela construiu de você, ou ela ama um ideal que ela construiu de você. E o amor não pode ser só isso. O amor não deve ser só isso. O amor atravessa toda e qualquer questão ideológica, fantasiosa que a gente tem, que é natural. Porque até determinada fase da vida ela é necessária. Porque imagina se eu não achar minha mãe uma rainha, né? Em pouco tempo, o que vai acontecer entre eu e minha mãe? Porque mesmo eu achando ela uma rainha, olha a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar. Né? Então eu preciso idealizar muito para um relacionamento ser construído e para ninguém se matar, essas coisas básicas assim, né? Só que chega um momento que isso começa a se tornar um grande problema. E aí aonde vai patologizando as relações. O que quer dizer isso? Vai atravessando, vai cruzando linhas. Quer dizer, eu deixo de falar a verdade, eu deixo de ser quem eu sou para eu nutrir algo que minha mãe acha que eu sou. Eu deixo de ter o meu comportamento que eu me sinto à vontade, que eu me sinto eu, porque o meu irmão não vai achar que eu sou a tudona que ele acha. Eu deixo de fazer isso na casa da minha tia, eu me privo, porque senão a minha tia não vai me respeitar, porque eu sou aquela... Vocês estão compreendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, existe muito disso, tá? Isso é muito presente. E, assim, coleguinhas, hoje, numa quinta-feira, eu preciso muito dizer pra vocês... Se você se identificou com isso, né, de alguma forma, ou conhece alguém, é muito importante isso ser falado, porque isso fragiliza relações, tá? As pessoas estão acreditando que isso tem reforçado o relacionamento, aumentado o amor, fortalecido relações, e tem sido exatamente o oposto. As relações estão se tornando frágeis demais, tá? E aí é qualquer coisinha que destrói relacionamentos, que fragiliza pessoas, que colocam pessoas, né, assim, desmotivadas com a vida. Por quê? Porque existe muita fragilidade. Não dá pra gente acreditar nessa idealização. É só você pensar, se a sua tia acha que você é isso e você não é, provavelmente sua tia também não é o que você acha, né? Então, e é isso, e tá tudo bem, tá tudo certo. As pessoas são quem elas são, das formas que elas são. E você não deveria deixar de amá-la por ela não atender a sua expectativa master, tá? Porque perfeição, gente, é só daquele cara lá de cima. Nós aqui, nós somos isso aqui mesmo, entendeu? Nós tem dia bom, tem dia ruim, né? Tem qualidade, né? Tem defeito. O quanto mais consciência, mais clareza disso, mais humano a gente se torna. Mais a gente aceita o outro, sabe? Na potência dele e na fragilidade dele. Você vê uma pessoa sempre bem, sempre bem, sempre bem. E o dia que ela não tá bem, você fala, amigão, hoje você tá fraco, né? Tá caído, né? Lá embaixo. Não, é hora de você falar, fulano, oi, vamos conversar hoje? Tarará. Você erguer.
Não você se sentir bem porque ele não tá num dia bem, percebe? E com a sua família que tem importância, tem peso, mais ainda, tá? Quanto mais você olhar com humanidade para as pessoas, quanto mais você entender que uma fragilidade dela, uma fraqueza dela não é ela toda, é só uma parte. Ela não se resume a isso. A gente tem essa tendência. Ah, não, mas ele bebe. Você só consegue ver a cachaça na pessoa, não tem mais qualidade? Não tem mais nada para oferecer, para entregar para o mundo? Tem, sim. E você tem que olhar para o que tem de bom e reforçar para o que tem de bom e aumentar o que tem de bom. Porque aí ela consegue ver também, porque ela não tá conseguindo ver. Ela não tá, porque as pessoas só vê ela daquele jeito, ela só vê ela daquele jeito e... Percebe? Da mesma forma como uma pessoa esquecida, uma desatenta, uma que tem mais dificuldade de fazer isso, uma que tem mais dificuldade de fazer aquilo, a pessoa não se resume àquilo. E a gente tem uma tendência a dar ênfase nisso. Então, assim, você tem dificuldade com a tua mãe porque ela não aceita tal coisa com você? Você tem dificuldade com seu pai porque você não aceita tal coisa nele? Você tem dificuldade com seu irmão porque o seu irmão não aceita tal coisa em você? Entenda, todos nós somos seres humanos. Se você quer melhoria na tua vida, no teu relacionamento, na tua história, começa com você. Começa com você, olhando para você, olhando o que você pode transformar nisso, percebendo como você pode ampliar isso. Tô falando inglês? É tipo assim, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem problema. Não é porque você acha que o seu é maior que ele é. Não é porque você acha que do outro é menor que é maior que é. Entende? São as suas lentes e elas não definem toda a existência do mundo, não. É a forma como você enxerga o mundo. Então, a gente precisa ter esta capacidade de enxergar além de nós mesmos. A humanidade tá como tá porque a gente posta coisa no Facebook, posta coisa no status do WhatsApp, mas quando a verdade se apresenta, a gente finge que não vê. A verdade é essa, a gente tem que parar com essa hipocrisia, a gente tem que começar a fazer a coisa acontecer de verdade, sabe? Não precisa assim mover montanhas, querer ser Madre Teresa, não. Começa com pequeno, começa com pouco, começa com o que tá perto de você, com o que é real possível, sabe? Porque a gente tem mesmo essa questão assim de, já que é pra mudar, eu quero só se fosse tipo assim, a minha cidade inteira. Mas só que como você dá conta da cidade inteira se às vezes você não consegue mudar um comportamento com a sua vizinha? Como você vai lidar com a cidade inteira se você não consegue lidar com a tua vizinha? Então você precisa ter essa claridade, essa consciência e passar por esse amadurecimento. Faz o teste, começa com a sua vizinha. Começa lá, começa com o seu tio chato, que você não gosta de ir nos almoços de domingo, que ele vai estar lá. Começa lá, escuta, não é sobre gostar. Nossa, o dia que eu escutei isso, mas foi um insight tão violento na minha cabeça. Você não precisa gostar, você precisa amar. Meu cérebro entrou em choque a hora que eu escutei isso. Porque não faz sentido nenhum, né? Você não precisa gostar da pessoa, você tem que amar. Quer dizer, o amar tá além do seu julgamento, tá além da sua avaliação, do que você acha certo ou acha errado. Não é sobre você, não é sobre você, é sobre as pessoas, elas têm muito a oferecer. Só que tá tudo guardadinho, porque a gente põe um pezinho pra fora e a gente é julgado e condenado. E a gente não tem força pra sustentar esse pezinho pra fora, a gente recolhe. E aí tem vez que nunca mais sai. E aí a gente olha pra pessoa triste, a gente fala, nossa, coitado, não sei porque tá assim, né? Mas quando o pezinho dele tava pra fora, você foi o primeiro a condenar. Então, é mais ou menos por aí. Talvez a minha fala pareça que não é sobre mim, mas tá? Porque é sobre todos nós, porque isso tem que ser diário. Ninguém tá livre, sabe? Desse olhar que a gente precisa afinar. Ninguém tá livre disso. E eu sei que o tema, assim, foi longe, né? Porque era sobre conversa difícil e desafiadora. Mas isso também é difícil e desafiador.
Então eu espero que possa agregar de alguma forma, né, para alguém, para quem tá aqui, para quem vai passar depois. Sabe, a gente tá num momento assim que tem nos proporcionado muita reflexão. Não dá pra gente passar por essa pandemia fazendo as mesmas coisas, né, gente? Não dá. E também não dá pra gente ficar nesse discurso de que nós nunca mais seremos o mesmo, sendo o mesmo, né? Não dá. Pra gente nunca mais ser o mesmo, a gente precisa mudar diariamente, porque a mudança, essa assim, do dia pra noite, assim, nunca vi. Nunca vi. Geralmente é assim, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, e aí você cai de novo, e de novo, e de novo, é isso, sabe? Não tem nada mais valioso do que a construção de uma transformação. Não tem nada que dá mais estrutura para a existência do ser humano na Terra do que um dia após o outro você lutando para fazer diferente. É isso que imprime significado, é isso que você olha pra tua vida e fala, caramba, cara, o negócio tá acontecendo, tá rolando. Você precisa disso com você, sabe? Porque, né, assim, essa síndrome de que você acorda rico, as pessoas adoecem, porque não tem processo, não tem significado, ela não consegue se estruturar, ela não consegue se perceber que ela sai daqui e vem pra aqui. O que é processo? É isso aqui, ó. E isso é diário, tá? Isso é diário, isso precisa ser diário, né? E não pense, quem tá começando agora ou quem tá querendo começar já tá ótimo, tá excelente. Quem tá pensando nisso, que você precisa ser algo a mais como ser humano, entregar algo a mais como ser humano, tenha clareza de que nada que você construiu você não pode perder. Nenhuma informação que você adquiriu, você não pode falhar em cima disso, né? Recentemente estava conversando com o Heitor sobre o processo de insight. Eu levei muito tempo para entender isso. Por quê? Na teoria é uma coisa muito maravilhosa, mas sem a prática, sem você trazer para sua vida, você leva muito mais tempo. Então, um insight ele é maravilhoso, né? Aquela caída de chave assim, pá, na sua cabeça. Você fala, meu Deus, que é isso? Que informação é essa? Mudou a minha vida. Aí você não faz nada com a informação. Isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida da pessoa? Insightou, pá! Agora eu tenho que ter uma ação concreta em cima disso. Cara, eu entendi que minha vida tá desse jeito porque eu tô fazendo isso ou eu não tô fazendo isso. Caramba! Aí faz. Tá? Não é só você ter um insight tipo, nossa, eu já entendi que minha vida é difícil assim porque aconteceu tal coisa. Tá, mas isso não basta, você precisa gerar uma ação em cima disso, tá? E eu sabia disso e passei anos ainda, tipo assim, sem fazer, cara. Então é isso, enquanto você realmente não coloca movimento, enquanto você não leva pra ação as coisas que te fazem sentido, que você compreende acerca de você mesmo. Não, eu já entendi que eu, Giovana, só funciono se eu fizer isso. Beleza, já entendi. Aí você continua sem fazer. Ou seja, não vai funcionar, né? Então, é assim, sabe? Não é só tipo assim, tem insight. Eu entendi isso. Não, coloca em ação, coloca em prática, põe movimento, faz pequenas coisas diariamente, que aí você vai ter grandes resultados. Boa noite para quem está entrando, mas eu já tô de saída. Deixa eu ver que horas são. Já deu 1 hora de live, já tá tudo bem, que eu também não posso acabar muito antes da 1 hora, né? Que você sabe que eu tenho que manter uma reputação aqui de entrar atrasada e sair atrasada, né? Que isso faz parte. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Deixa eu falar aqui para honrar quem tá aqui. Ivone, Heitor, Divanete, Lourdes, Marcelo e Ortega. Depois eu vou entregar o dinheiro de vocês. Tô brincando, mas fica parecendo assim, né? Não tô pagando ninguém não, tá, gente? Nem minha mãe, ela vem porque ela quer. Eu peço, né? Chamo, mas ela só vem se ela quiser, não é mesmo? Talvez ela entrou na live e não tá escutando. Tem uma chance disso estar acontecendo. Mas a gente tá acreditando aqui, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Sempre que eu venho com meu coração aberto
para entregar algo, e eu sempre acredito que eu faço isso. Para quem é, em que momento que vai ser, se vai ser edificante, vai construir algo, eu não sei e também não está sob meu controle. O que está sob meu controle é o meu mover para eu estar aqui, é o tema que me é inspirado no dia e que eu falo com muito prazer aqui e entrega. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Se fez sentido para quem está aqui, por favor, compartilha depois. Provavelmente eu vou deixar salvo, só se travar mesmo. Então, uma boa noite para todos e até a próxima!